Nossa história começa com uma garota chamada Kid, que está conversando com sua amiga Sally. A garota não pode jogar com ela por causa dos estudos, mas mesmo assim recomenda o jogo New World Online e a deixa criando o próprio personagem enquanto estuda. Kid recusa o pedido da amiga, então ela prepara o equipamento de VR e entra no jogo imediatamente. Ela nomeia o personagem de Maple e, como detesta sentir dor, escolhe um escudo como arma principal e aloca todos os pontos em defesa. Isso faz com que a personagem se mova lentamente demais quando entra no jogo. Depois de pedir orientações a uma garota chamada Frederica, Maple vai até a floresta para upar, onde encontra um coelho que simplesmente não consegue fazer nada contra ela por causa do altíssimo nível de vitalidade da personagem. No final, ela o mata com o escudo, ganhando pontos de experiência e subindo de nível. Embora não quisesse matá-lo, o coelhinho ao menos serviu para algo. Como já é tarde demais para mudar de ideia, ela mais uma vez investe todos os pontos em defesa, para não sofrer nenhum arranhão. De repente, uma abelha selvagem aparece e a ataca, mas é como se fosse uma cócegas. Até que, eventualmente, ela a envenena. Maple tenta recuar estrategicamente, mas é lenta demais. Porém, ela percebe que pode se tornar resistente ao veneno se deixar os ataques continuarem. E é exatamente isso que ela faz. Ela engana a abelha, que se aproxima, e a mata. Isso lhe rende mais pontos, que vão todos para a defesa, claro, e ela obtém um anel que restaura a vida. Por causa das batalhas prolongadas, ela acaba adormecendo, sem perceber que um bando de insetos começa a atacá-la. Ela acorda um pouco depois e descobre que isso lhe rendeu a habilidade, meditação, uma capacidade de cura que se ativa quando está sendo atacada. Depois de derrotar os insetos, considera o dia encerrado e sai do jogo para cuidar das tarefas da vida real. Sem querer, ela fica famosa porque dormiu no meio de um ataque de monstros. Quando ela retorna no dia seguinte, percebe que todo mundo está muito mais bem equipado do que ela. Ela busca orientação com um escudeiro chamado Chrome, que explica que para ter um escudo como o dela, ela precisa de um artesão. Ele a leva até Is, uma amiga que criou o escudo dele. Mas Maple fica consternada ao ver que esses escudos são caríssimos. Mesmo assim, os novos amigos dizem que se ela for ao labirinto do dragão venenoso, pode encontrar ótimas recompensas. E para ajudá-la, eles lhe dão alguns itens e consumíveis. Com a única célula cerebral funcional que possui, ela se aventura sozinha na dungeon. Ela encontra algumas slimes que não consegue derrotar, até usar o escudo e adquirir uma nova habilidade chamada Ataque com Escudo. A garota continua sua jornada pelo dungeon, derrotando cada inimigo no caminho, até chegar à toca do dragão venenoso. O dragão usa seu veneno para dissolver o equipamento de Maple. Mas como ela resiste ao veneno, a única coisa que consegue pensar é usar as poções de recuperação que possui para aumentar gradualmente a resistência. Ela chega perto da morte, mas eventualmente alcança imunidade completa ao veneno, deixando tanto ela quanto o dragão num impasse total. Então, ela começa a morder o dragão. Come ele aos poucos, até finalmente derrotá-lo graças a uma nova habilidade. Ela também obtém os poderes do dragão. No final, quando verifica as recompensas, descobre um equipamento incrível e em seguida investe todos os pontos em defesa. Algum tempo depois, enquanto discute os eventos com a amiga, sem que nenhuma delas perceba, a protagonista se torna cada vez mais famosa. Tempos depois, Maple continua jogando com o novo equipamento, devorando todas as criaturas que a atacam e ganhando a habilidade Devorar. Enquanto joga, ela só torce para Sally entrar logo. No dia seguinte, elas estão a caminho da escola discutindo que o primeiro evento do New World Online vai acontecer em breve. E Sally sabe muito bem que isso é o ponto fraco da amiga. Isso a motiva ainda mais a terminar logo as provas. A hora do evento chega, e o mascote do jogo, Doru, apresenta um novo cenário aos jogadores, uma batalha geral, todos contra todos. Como a protagonista não é muito boa em atacar, ela decide esperar pela primeira vítima. Um cara chamado Rosas de Natal, que tenta atacá-la, mas é absorvido pelo escudo. Assim como todos os outros que tentam atacá-la, mesmo os que não tocam no escudo não conseguem machucá-la por causa da altíssima defesa. A protagonista, sentindo-se cercada, usa o dragão antiveneno que obteve antes, conseguindo eliminar um grande número de jogadores. O problema é que ela fica em terceiro lugar no evento. E como é possível ganhar pontos dos jogadores que você mata, muitos estão à sua caça tentando derrotá-la. Porém, sua defesa e habilidades tornam muito difícil causar qualquer dano a ela. No final, ela termina em terceiro lugar. Quando conta pra Sally, a amiga fica surpresa que uma distraída como ela chegou tão longe só aumentando a defesa. Como Sally não tem mais provas, pode jogar, mas não quer ser uma maga para não deixar o grupo genérico. Por isso, decidiu ser uma swashbuckler, alguém que esquiva dos ataques inimigos, para combinar melhor com o conceito de ser intocável. É assim que as duas amigas entram no jogo pouco depois, com Sally se registrando como Sally. Como vai ser swashbuckler? Ela distribui os pontos priorizando a agilidade. Mas o que importa agora é o escudo da protagonista. Enquanto ela pode derrotar inimigos, pode adquirir habilidades que exigem ser atingida. É por isso que ela planeja pedir um escudo branco para isso, mas para isso, precisa de escamas brancas de peixes de um lago subterrâneo.
Assim, as garotas definem o primeiro objetivo, mas como a protagonista é muito lenta, a outra a carrega e corre rapidamente até o local. Lá, elas começam a pescar, com Sally tomando a frente e coletando várias escamas em pouco tempo. Mesmo assim, ela aproveita para mergulhar e encontra uma porta subterrânea. Ao retornar para Maple, ela lhe dá um monte de escamas brancas em troca de ajuda futura, pedindo que volte ao lago todo dia para sua habilidade de mergulho melhorar e ela possa explorar o dungeon subaquático. Maple concorda, e nos dias seguintes as duas amigas retornam ao lago repetidamente, permitindo que a Swashbuckler explore e domine a área, até que suas habilidades finalmente chegam ao máximo. E ela não tem outra escolha a não ser correr o risco e ir atrás do boss. Sally desce até o dungeon, chegando à área do boss onde tem uma breve pausa. Mas o monstro ataca rapidamente e a batalha começa. Mesmo conseguindo esquivar dos ataques, o monstro vai gradualmente consumindo o ar do dungeon, forçando-a a jogar com seriedade crescente. No último momento, ela consegue decepar o monstro. Por ter jogado sério, está exausta. Mas em troca, obtém um excelente conjunto de equipamentos que vai auxiliar a protagonista no próximo evento. Em seguida, é anunciado que o próximo nível será adicionado em breve. Um mundo tão vasto quanto o atual, que também trará novos monstros e aventuras para elas. Algum tempo depois, as garotas estão discutindo fora do jogo porque os administradores têm lançado atualizações para impedir que Maple fique poderosa demais e desincentivar todos de abusarem do papel de tanque. Estão adicionando armas que penetram a defesa e outras coisas para nerfeá-la. Porém, Maple fica animada quando Sally menciona que, com todas essas mudanças, ela pode se sentir ainda mais invencível nas batalhas. Depois de se reconectar ao jogo, elas decidem explorar as áreas que ainda não visitaram. Mas primeiro vão à loja de habilidades, onde Maple adquire movimento protetor, que permitirá que ela proteja a amiga se ela encontrar algum problema. Então, elas vão a um restaurante onde encontram Dread, o segundo colocado no evento anterior, e Drag, amigo de Dread, que ficou em quinto. Eles dizem que outro evento está chegando em breve, mas mesmo que se juntem as forças não podem se comparar a Pain, que foi o primeiro colocado no evento e o mais rápido a chegar ao nível 2 no jogo. As garotas, planejando explorar outras áreas, pedem ajuda aos meninos que as mandam para a Floresta do Norte. Eles mencionam que há uma missão à noite para obter a habilidade de super velocidade, mas não acham que garotas como elas conseguem. A princípio, as garotas não entendem por que estão sendo desanimadas, mas isso só as deixa mais animadas. Porém, quando chegam à floresta, Sally fica apavorada, pois está cheia de fantasmas e monstros aterrorizantes. Elas procuram refúgio numa casa antiga que tem um porão escondido, onde encontram um homem em apuros. Depois de curá-lo várias vezes, ele finalmente descansa em paz e lhes concede a habilidade que buscavam. Com o que precisavam em mãos, Sally leva Maple até um velho tronco de árvore que conduz a uma paisagem belíssima com um pôr do sol deslumbrante, onde encontram pérolas vermelhas. Elas começam a brincar e Sally esconde da garota onde quer levá-la, dizendo que precisam esperar até chegarem ao nível 2. Algum tempo depois da pequena aventura, elas viajam até a entrada do nível 2, onde encontram vários javalis selvagens. Sally começa a usar sua nova habilidade com a protagonista chamada Miragem, que torna o escudo de Maple invisível. Quando chegam à sala do boss, a batalha começa imediatamente. Porém, o boss se defende de seus ataques com um círculo mágico ativado por maçãs ao redor da sala. Embora consigam romper suas defesas, Maple é atordoada por um ataque, deixando o resto do trabalho para Sally. Com todos os seus poderes e ataques, ela derrota o boss, permitindo que avancem para o próximo nível. Ao chegarem, encontram Is, que preparou o escudo de Maple, nomeando-o Shiro Yuki, projetado para aumentar sua defesa e vitalidade, combinando melhor com seu estilo de jogo. Logo em seguida, Sally leva a amiga a um local diferente que parece ser um lugar romântico. Elas são servidas com bebidas em formato de estrela e pedaços de céu, e ao consumi-los, cabelos e olhos brilham como estrelas. Enquanto comem, ficam encantadas de terem chegado tão longe juntas. Mais tarde, chega a hora do evento, e lá elas encontram Chrome, que as apresenta aos Imperadores das Chamas e à líder deles, Mi, que ficou em quarto no último evento. Doru aparece explicando que desta vez o evento é colecionar 300 medalhas de prata, sendo que 10 equivalem a uma de ouro. Ao receber uma dessas, pode ser trocada por equipamentos ou habilidades. O evento então começa, e enquanto isso, a internet continua acompanhando as duas jogadoras. As duas amigas, ao chegarem à área do jogo, se encontram num extenso campo e, animadas com o primeiro evento em equipe, começam a explorar. Mas Maple logo se perde ao cair numa armadilha que a leva a uma área subterrânea. Essa área tem uma porta de boss por perto, então com isso em mente as duas amigas entram para tentar derrotá-lo. O boss aparece do nada e vai atrás de Sally. É nesse momento que a protagonista usa sua nova habilidade Movimento Protetor para trocar de lugar com a garota e evitar o ataque. Ela também a usa para acompanhar o boss e auxiliar na defesa, o que é explorado pela outra garota que finalmente derrota o boss. Após a batalha, elas reivindicam 2 medalhas de prata como recompensa e seguem para o próximo destino, uma montanha nevada, onde encontram Chrome com seu grupo, que estava prestes a entrar em outra zona,
mas parece não poder ir com mais de uma equipe. Como a protagonista ainda deve um favor a Chrome por tê-la ajudado no início, ela decide deixar o dungeon para ele e sua equipe como um gesto de gratidão. É claro que ela não vai reclamar se eles ganharem. Sally também não se importa, e enquanto estão decidindo para onde ir, veem o portal se abrir novamente. O que significa duas coisas: ou a recompensa está logo na entrada, ou um monstro incrivelmente poderoso os eliminou. Isso não as intimida, e elas entram no dungeon imediatamente. Lá dentro, encontram a Pássaro de Gelo, o boss da área, que a protagonista defende com o próprio corpo, já que não pode usar Devorar contra ataques de gelo. Sally também tenta atacar enquanto a protagonista a cobre e usa meditação para se recuperar um pouco, indicando que esse boss não é como os que enfrentaram antes. Então, precisam ser sérias. É por isso que toda vez que o pássaro ataca, a protagonista o contém. Mas, eventualmente, o Devorar acaba, e quando está prestes a usar o último, o boss assume uma forma mais sombria, aumentando seu poder de ataque ao ponto de quebrar o escudo dela. Mesmo assim, ela não para de cobrir Sally, dando-lhe chance de atacar. Elas usam a habilidade Miragem para confundir o monstro, e no último momento conseguem usar o veneno de Maple para finalmente derrotá-lo, deixando-as exaustas. Depois descobrimos que ela sobreviveu por ter adquirido uma nova habilidade que permite sobreviver a um ataque, ficando com apenas 1 HP. Depois de se curarem, coletam as medalhas e alguns ovos de monstros que podem ser chocados como pets. No final, veem que tem vários lugares para ir após a batalha. Enquanto isso, alguns administradores ficam surpresos ao ver que elas derrotaram o boss da zona. Embora isso as tenha surpreendido, ficam aliviados que a recompensa seja apenas pets. Mas isso significa mais trabalho para eles, que precisam encontrar uma forma de nerfar Maple novamente. As garotas, por outro lado, continuam avançando pelo mapa do jogo, encontrando medalhas e chocando os ovos dos pets. No final, Maple ganha uma tartaruga chamada Syrup, e Sally ganha um cachorro chamado Oboro, que podem carregar consigo sempre e fazer lutar ao seu lado. Enquanto ajudam os pets a subirem de nível, chegam a um deserto e encontram algumas ruínas onde as aguarda o jogador em 6º lugar no ranking, que quer tomar a medalha de ouro da protagonista. Assim, enquanto Maple ainda está tentando entender a situação, a jogadora em 5º lugar e a amiga começam a lutar usando super velocidade, alcançando o deserto novamente e deixando a protagonista para trás. Depois, a protagonista chega correndo e cai no chão na frente delas, mas isso faz com que a areia comece a engoli-las até serem levadas a um dungeon, onde ficam presas com correntes de restrição. Se uma delas morrer, mata as outras. Por causa disso, elas propõem uma trégua, e a jogadora em 5º lugar se apresenta como Kasumi, explorando o dungeon com elas e percebendo que são pessoas muito legais. Quando chegam a certo ponto, encontram um caracol gigante que faz parte da mecânica do dungeon. Elas tentam contorná-lo com super velocidade, mas chegam a um beco sem saída, onde a única saída é um buraco na parede alto demais para alcançar. Mesmo assim, Sally consegue pular, e com a ajuda de Kazumi, elas escapam da armadilha mortal. Depois de agradecerem umas às outras, chegam ao fim do dungeon, onde as aguarda um tesouro com um escudo para Maple, armas para Kazumi, habilidades e medalhas para Sally e Kazumi. No final, o grupo sai do dungeon e, como se deram tão bem, adiam o PVP para outra hora. Elas se tornam amigas no jogo e se despedem. Apesar disso, Sally está preocupada porque não conseguiram coletar tantas medalhas quanto gostariam. Mesmo assim, isso não as impede de continuar a busca, explorando cada canto do mapa para encontrar tudo o que puderem. Dias depois, Maple está jogando com um garoto chamado Kenneth, que não tem interesse no evento desde que tenha o próprio bastão que na verdade é um staff. Porém, ele não conta para elas para que serve. Mesmo assim, ele se torna amigo delas, e como agradecimento pela amizade, lhes dá um pequeno enigma para avançar no evento, mas sem fornecer a resposta, já que a diversão está em descobrir sozinhos. Assim, elas chegam a algumas ruínas onde, enchendo algumas piscinas com líquido, são transportadas para uma área marinha, encontrando uma lula gigante como boss. Inicialmente, o boss não recebe dano algum, mas a protagonista envenena a água ao redor, derrotando-o facilmente e obtendo as medalhas. Enquanto as duas são transportadas para uma bela paisagem marinha, os administradores continuam preocupados com o crescimento rápido e como Maple está se tornando incontrolável. De volta a Maple, ela e a outra garota sabem que precisarão derrotar outros jogadores para conseguir mais medalhas. Sally sabe que é melhor no PVP, então deixa a amiga encarregada de guardar as medalhas enquanto vai buscar mais. Ela percebe que é realmente boa em lutar, derrotando muitos jogadores com facilidade. Porém, consegue apenas 2 medalhas depois de todo aquele massacre. Por causa disso, com pouco tempo restante no evento, ela volta para Maple e elas se escondem numa caverna. Kazumi chega e divide o esconderijo com elas, e ficam escondidas pelo resto do evento. A protagonista, enquanto está com elas, reconhece que se divertiu muito explorando diferentes lugares e conhecendo pessoas novas. Quando o evento termina, vemos que Syrup ganhou a habilidade Metamorfose, que permite se tornar gigantesca. Ao mesmo tempo, Maple adquiriu a habilidade Psicokinese, que lhe permite voar sobre Syrup e gerar chuva venenosa. Então vemos a protagonista retornando ao mundo real depois de ficar conectada uma semana inteira.
Sua amiga a avisa para ter cuidado, pois seus hábitos de indiana podem aparecer. E embora pareça exagero, ela acaba agindo exatamente como faria no New World Online. Então ela tira 3 dias de folga do jogo para descansar. Quando retorna, Sally lhe conta que durante sua ausência adicionaram criaturas brilhantes ao jogo. E capturá-las permite usar um prédio no jogo como lar ou base de operações. Como as duas querem ter uma casa, começam a procurar. Mas todas as boas estão ou ocupadas ou caríssimas. Elas encontram uma árvore muito bonita que acabam reivindicando para si. Como acomoda até 50 pessoas, elas decidem convidar Kazumi e Kanade. Eles aceitam sem hesitar, e enquanto conversam, Izzy e Chrome, que estavam coletando materiais, também se juntam sem problema algum. O grupo vai até a casa na árvore, que eles adoram, e como Maple é a líder da guild, decidem que ela deve ser quem recebe a todos e dá um nome. É assim que a batizam de Árvore de Maple. Depois, ela, Izzy e Kanade vão a uma mina coletar materiais, onde ela aprende que o bastão de Kanade lhe dá uma habilidade aleatória por dia. Por outro lado, Chrome, Kazumi e Sally estão combatendo monstros na floresta, com Sally tomando a frente. Embora ainda não consiga machucar Maple, isso motiva os amigos a entrar na batalha para não decepcionar a líder. Depois de terminarem suas missões, a guild se reúne de novo na Árvore de Maple, onde começam a planejar a estratégia. Chrome os atualiza com as novidades do jogo. Aparentemente, os próximos 2 eventos já estão em desenvolvimento, com apenas uma semana para o terceiro. O terceiro nível do jogo também está próximo de abrir. Como a dificuldade aumenta com cada evento, eles precisam começar a recrutar membros por causa do número pequeno. Ninguém se opõe à ideia, então Maple e Sally saem em busca de novos recrutas. Elas verificam o quadro de avisos, mas ninguém as convence, então vão ao nível 1 para encontrar alguém. Maple não se importa se forem fracos. Ela só quer se divertir. Elas encontram algumas garotas discutindo o que fazer no jogo. Maple as convida para entrar na guild mesmo sendo iniciantes. As duas amigas as levam a um café para conversar, e aqui elas se apresentam como Yui e Mai, 2 garotas especializadas em ataque, assim como a protagonista. Embora Sally as avise para não tomar Maple como exemplo. Depois que as duas irmãs concordam, acabam entrando na guild. Como ainda não podem entrar no nível 2, Sally e Maple as acompanham para derrotar o primeiro boss delas. Sally já o enfrentou antes. Ela usa o Boro para criar clones de sombra e ganhar vantagem nos ataques, enquanto Maple protege as garotas dos ataques do boss. Depois da batalha, elas levam as garotas para a Árvore de Maple, apresentando-as ao resto dos membros, que as recebem calorosamente. Mesmo que as novas recrutas não acreditem que sejam fortes o suficiente para ajudar, uma simples cabeçada mostra o quão perigosas elas podem ser. Isso faz Sally pensar que as garotas são um pouco parecidas com Maple, o que significa que as coisas só vão ficar mais divertidas daqui pra frente. Algum tempo depois de as garotas entrarem na guild, vemos Maple levando-as ao Dungeon do Dragão Venenoso. Ela as ajuda a se moverem mais rápido por um desafio de tempo, onde usam uma das habilidades de Maple, um cápsula de veneno como transporte para completá-lo o mais rápido possível. Apesar dos esforços, não conseguem terminar em menos de 3 minutos, até que tentam de novo e de novo até conseguir. Com esse método, as garotas finalmente chegam ao nível 20 e também obtêm habilidades que permitem usar armas de 2 mãos com uma só mão e outra que dobra o poder de ataque. Como têm habilidades tão incríveis, recebem martelos de cristal para maximizar ainda mais o ataque. E a guild inteira fica surpresa com a rapidez com que cresceram com a ajuda de Maple. Mais tarde, todos, exceto Izzy e Chrome, estão em missões separadas. Para manter Chrome envolvido, Maple lhe atribui uma tarefa e deixa Syrup aos seus cuidados. Embora Kazumi fique feliz com isso, não pode deixar de sentir que a garota confia demais nos outros, já que ela poderia facilmente roubar Syrup e sair da guild se quisesse. Por outro lado, as irmãs estão praticando com Sally sobre como lutar efetivamente, apesar da baixa agilidade. Como é uma gamer tão habilidosa, ela planeja ensiná-las táticas de jogo altamente eficazes, para quando não puder assisti-las. Do lado de Kazumi, ela está obtendo lã de ovelhas usando sua habilidade de tosquiar. Porém descobre que Maple agora pode produzir essa lã e torná-la venenosa, criando uma espécie de defesa prejudicial contra os inimigos. De volta a Chrome, ele e Syrup limpam o dungeon com facilidade, obtendo novos equipamentos. Como todos estão subindo de nível, Maple não tem certeza do que fazer. Enquanto caminha, encontra um NPC que lhe oferece uma missão. Nessa missão, ela precisa obter um item especial para salvar a filha doente do NPC. Como Maple se envolve profundamente na história, decide aceitar a missão, levando a mãe por uma floresta com Syrup para pegar a água da nascente necessária. Porém, ela logo percebe que essa missão não deveria ser tão fácil assim, já que o diálogo da mãe sugere que cruzar a floresta seria desafiador. Mas não é nenhum problema para ela, já que estão voando. Depois de dar o remédio à filha, ela permanece doente. Então elas precisam de um anel que Maple obteve em uma missão anterior. Porém, em vez de curá-la, o anel a faz enlouquecer e fugir de casa. É aí que começa a terceira parte da missão, e elas precisam ir atrás da filha. Elas a encontram em um altar onde vários espíritos começam a atacá-las.
Embora a protagonista possa se defender, proteger a mãe é desafiador. Felizmente, a filha para de atacar porque a água que consumiu a ajuda a controlar o demônio que a possuiu. Agora a filha não acorda, mas a próxima pista da missão diz que precisam conseguir algo de uma igreja. Na igreja encontram uma poção que cura a filha, liberando um arcanjo que a protegia. Como recompensa para Maple, o arcanjo lhe concede a habilidade Sacrifício de Amor. Ela rapidamente pede a Is um novo conjunto de equipamentos e então mostra para seus amigos sua nova habilidade. Com essa habilidade, enquanto ela estiver viva, todos dentro de seu alcance terão a mesma defesa que ela, tornando-os invencíveis dentro de seu raio. Por outro lado, Paine e seus companheiros de guild estavam discutindo o que fazer com Maple. Embora ela seja apenas uma novata, ela e seu grupo têm mostrado um crescimento tremendo. Por isso, eles decidem que precisam investigá-los primeiro se quiserem confrontar ou eliminá-los. O dia do terceiro evento chega, que envolve procurar vacas pelo mapa e coletar recompensas. Maple acha isso desafiador por ser muito lenta. Porém, os outros estão mais interessados nas roupas que Is projetou para eles, fazendo todos parecerem lindos e adoráveis. Kazumi não está muito confortável com isso. O evento começa e vemos como todos, exceto a protagonista, estão conseguindo encontrar e capturar vacas. Eles lhe enviam conselhos e encorajamento para continuar. E embora esteja avançando lentamente, sua desajeitadez a faz cair pela montanha, gastando inadvertidamente todas as habilidades Devorar do dia. Após a queda, ela tropeça em um estranho equipamento em uma árvore e decide seguir o caminho da floresta. Ela encontra a igreja da missão anterior, e ao entrar, é recebida por um monstro que tenta atacá-la. Graças à habilidade de criar lã e a Syrup, ela facilmente tem a vantagem. Porém, o demônio consegue se recuperar do ataque e estende múltiplos braços que a puxam para dentro do estômago, prendendo Maple. Como seus amigos não sabem da situação, ela não tem outra escolha a não ser recorrer ao método confiável de comer o demônio por dentro para escapar, ganhando novas habilidades no processo. Enquanto isso, Mi e sua guild estão caçando um grande número de vacas usando seu poder, embora ela não pareça muito animada. Adicionalmente, os administradores sabem que precisam ficar de olho em Maple, já que ela continua fugindo do controle. Depois que o evento termina, todos se reúnem para ver o ranking de guilds, os Imperadores das Chamas e a Espada Sagrada, a última liderada por Paine, sendo as guilds de topo. Apesar disso, elas não deixam isso as aborrecer e decidem seguir para o nível 3. Ao chegarem ao boss, Maple o enfrenta sozinha. Usando a habilidade Predadora, ela então usa Caos e Atrocidade Final, uma habilidade que lhe permite se transformar em uma besta monstruosa com ataque e agilidade aumentados, derrotando o boss com facilidade. Essa nova habilidade se mostra muito útil, pois aumenta seu ataque e agilidade, e mesmo quando fica sem vida, ela retorna ao normal. Isso confirma a todos que Maple finalmente deixou de ser um humano normal, ou pelo menos uma pessoa comum. Ao chegarem ao nível 3, rapidamente descobrem que é um mundo repleto de máquinas. Para entender melhor, cada um segue por um caminho diferente. No meio disso, a protagonista encontra um velho que lhe conta uma história. Há muito tempo, o deus das máquinas criou essa cidade, mas as pessoas queriam entender como essas máquinas funcionavam, mesmo sem parafusos ou mecanismos. Então, o segundo deus, que aparentemente despreza o primeiro, chegou. Agora, o objetivo da protagonista é descobrir o resto da história. Depois de ouvir esse conto, Maple começa a se dirigir ao centro da cidade para investigar. Mas no caminho ela e Syrup se perdem e chegam a um lugar chamado Cemitério dos Sonhos. Aqui ela encontra o Rei das Máquinas, que reage à peça de engrenagem que a protagonista encontrou antes. O Rei das Máquinas então a ataca implacavelmente, mas a protagonista não desiste e consegue detê-lo, recebendo a peça de engrenagem em retorno. O rei se transforma numa versão mais formidável e a protagonista ativa a habilidade da engrenagem, colocando-se em uma armadura mecânica. Ela consegue derrotar o novo Rei das Máquinas. É por isso que ela chama todos os amigos a um local remoto, onde rapidamente mostra os novos gadgets, e mais uma vez eles ficam impressionados com o quão forte sua líder se tornou, já que ela virou a arma secreta do grupo. Por outro lado, Paine e seu grupo continuam destruindo monstros, mas ao mesmo tempo estão um pouco preocupados com Maple. Mais tarde, as garotas vão nadar, mas enquanto isso, Kazumi e Chrome estão caçando monstros para subir de nível e não ficar para trás. Enquanto Is coleta materiais e Kanade faz preparações para jogar usando seu bastão mágico. A protagonista e as outras saem d'água, mas ao fazê-lo, Sally percebe que alguém as observa. É Frederica, que queria coletar informações sobre elas. É por isso que Sally sugere um duelo onde, se ela ganhar, obterá informações sobre a Espada Sagrada e os Imperadores das Chamas. Mas se perder, obterá apenas informações sobre o último. No duelo, Sally esquiva dos ataques de Frederica aparentemente sem esforço. Mas na realidade ela é muito mais difícil do que parece, usando todo tipo de ataque mágico para tentar derrotá-la. Ainda assim, Sally consegue se manter, chegando até a usar novas habilidades que não esperava precisar contra ela.
Isso lhe dá uma chance de se aproximar, mas Frederica se rende antes de perder e conta um pouco sobre os Imperadores das Chamas, revelando que há alguns jogadores habilidosos além de Mii. Ela sai rapidamente da cena, sabendo que quem tem a informação controla o jogo, e não quer que Sally saiba mais sobre ela, razão pela qual se rendeu. Logo depois, Sally informa a todos que na verdade usou habilidades falsas que não tinha para confundir Frederica e tornar as informações dela incorretas, em desvantagem da equipe dela. Depois, elas verificam as informações do novo evento, que vai durar 5 dias. Neste evento, as equipes serão classificadas pelo número de membros, e o objetivo é proteger um orbe numa área designada. Se roubarem orbes de outras equipes ou mantiverem o controle do próprio orbe por um certo tempo, ganharão pontos. Em outras palavras, desta vez é tudo sobre defesa. Isso representa um desafio para a árvore de Maple, pois a guild é pequena e não tem gente suficiente tanto para ataque quanto para defesa. Eles também precisam se revezar guardando a base. Por essa razão, as irmãs Yui, Imai e Kanade são designados para a equipe de defesa, junto com Maple, que deve ser mantida tão escondida quanto possível. Is ficará na base para fornecer suporte e o resto dos membros estará na linha de frente atacando outras equipes. Nos dias seguintes, todos fazem o melhor para melhorar e subir de nível para um trabalho em equipe eficaz. A hora do evento chega e a árvore de Maple se reúne na base. A equipe de ataque sai para confrontar outras equipes. Sally, jogando solo, consegue colocar 2 equipes uma contra a outra e até roubar 2 orbes sozinha. Enquanto isso, a Ordem da Espada Sagrada está derrotando uma guild adversária. Por outro lado, Dredd está explorando a floresta e rapidamente percebe a presença de Sally. Eles travam uma batalha rápida, mas Dredd logo parte, já que era apenas uma saudação. Voltamos à árvore de Maple, que aguardava uma equipe entrar em seu covil sem nenhum problema. Elas derrotam facilmente todos os oponentes graças ao trabalho em equipe. Continuamos com Pain, o líder da Guild Espada Sagrada, que está derrotando sozinho um grande número de jogadores. Logo depois vemos que ele coletou mais de 20 orbes por conta própria, indicando que se quisesse, poderia eliminar todas as guilds exceto uma, a Árvore de Maple, que ele considera uma ameaça. De volta à Árvore de Maple, conforme as regras do evento, os orbes coletivos retornam às bases à noite. Sally sai para recuperá-los de novo, mas Kanade percebe que é demais para ela lidar sozinha. Ele, junto com Chrome, Izzy e Kazumi, decide ajudar. Sally consegue obter vários orbes, mas acaba cercada por soldados inimigos. Ao mesmo tempo, Izzy e Chrome são cercados por um grupo de jogadores. Eles parecem ter matado Chrome, mas na verdade uma de suas habilidades lhe permite sobreviver e se rejuntar à batalha, fazendo-o parecer cada vez menos humano. Enquanto isso, Shin, um membro dos Imperadores das Chamas, entra em batalha com Kazumi, que foi inicialmente alvo de recrutamento por Shin, mas foi recrutada por Maple primeiro. Voltando a Sally, ela continua enfrentando dificuldades com os soldados da Espada Sagrada, especialmente quando Frederica entra na luta. Apesar das chances, ela manda uma mensagem a Maple avisando que pode perder, porém se recusa a desistir e usa suas habilidades falsas para ganhar uma ligeira vantagem. Frederica percebe isso e consegue detê-la, e bem antes de terminar com ela com um ataque mágico, Maple chega em velocidade relâmpago para salvá-la. Ela ativa seu poder mecânico, usando-o para eliminar todos os soldados inimigos presentes, exceto Frederica, que alerta Dredd sobre a emergência. Durante esse tempo, Dredd estava se aproximando da base da árvore de Maple, e Yui e Mai imediatamente alertam a equipe sobre o ataque iminente. Ele vai com tudo contra as irmãs, e embora possam não parecer uma força formidável, as irmãs trabalham juntas de forma excepcional, dificultando o trabalho do oponente. Porém, Dredd não é moleza, e continua atacando até finalmente derrotar as duas. As irmãs pedem desculpas à líder por terem falhado na defesa. Maple chega naquele momento, usando suas habilidades para defender a área e finalmente derrotar Dredd, que ameaça atacar de novo. Ela está confiante de que defenderão quantas vezes forem necessárias. Em seguida, vemos Kazumi continuando sua batalha com Shin, lutando com a habilidade dele de controlar múltiplas lâminas, mas eventualmente consegue derrotá-lo. No final, o grupo se reúne no esconderijo, juntando todos os orbes coletados. Sally sabe que, apesar da vantagem significativa, é hora do plano B. A revelação do verdadeiro poder de Maple está iminente. Por isso ela havia viajado por toda a área do evento para mapear pontos-chave onde a líder e as irmãs lançariam seus ataques. Como está completamente exausta, a protagonista e seus amigos saem para lutar contra as guilds, derrotando facilmente todos que encontram. Depois de um tempo, chegam ao local dos Imperadores das Chamas, onde Marcus e Misery tentam contê-los usando armadilhas. Porém, a combinação de Maple e as irmãs as torna imparáveis. Bem quando estão prestes a acabar com aqueles dois, Mii chega, equilibrando as forças e preparando o terreno para uma batalha de grandes proporções. Quando Mii chega, ela entra em combate contra Maple, mostrando que estão equilibradas. Tanto Mii quanto seus amigos começam a atacar implacavelmente, e embora a protagonista consiga lidar com os ataques sem muito problema, seus amigos não têm a mesma sorte. Por causa disso, ela ordena que seus amigos recuem em Syrup, já que precisam deles como arma secreta.
Assim, a protagonista enfrenta a outra líder de guild e os outros sozinha, conseguindo se defender graças à altíssima defesa e às várias habilidades. Sua hidra e ataques de veneno a assistem na batalha, mas ambos os oponentes conseguem contê-la, pelo menos o suficiente para mantê-la afastada e impedir que o veneno as machuque. Porém, ela sabe que se continuar a receber dano não conseguirá aguentar, então usa uma distração para se aproximar e envenenar Mi. Ao perceber o formidável adversário que tem diante de si, a outra garota se coordena com as amigas para usar um ataque especial, forçando Maple a carregar o feitiço. Enquanto isso, Marcus e Misery distraem a protagonista, dando a Mi tempo suficiente para ativar a prisão de chamas, que encerra a protagonista numa gaiola feita de fogo, drenando continuamente o HP dela. Sem outras opções, ela decide revelar o armamento mecânico. Com isso, consegue se libertar, aterrorizando os Imperadores das Chamas com essa surpresa. Com esse susto, ela lança um ataque contra eles, e eles mal conseguem evitar se machucar por causa dos poderosos raios da protagonista. É por isso que Misery e Marcus sugerem recuar, já que agora conhecem a arma secreta dela. Porém, ela não os deixa ir facilmente, atacando e eliminando-os. Mesmo assim, Mi sobrevive, e determinada a fazer a protagonista pagar por isso, se lança contra ela com a intenção de se autodestruir. Mas a protagonista também consegue superar isso. Depois de se reunir com as irmãs, elas vão atrás do orbe dos Imperadores das Chamas, percebendo que o pegaram e fugiram com ele. Porém, como há várias guilds nessa área, elas decidem que podem ir atrás dos orbes delas para continuar no jogo. Depois de vencer e aniquilar várias guilds, elas retornam à equipe onde verificam o quadro de classificação. E apesar de jogarem duro, estão mal se mantendo na 11ª posição. Por isso eles rotacionam as equipes, deixando Maple com Kazumi e Chrome na vanguarda, Sally e as irmãs para atacar separadamente, e Iz com Kanade para defender o orbe. Enquanto isso acontecia, os jogadores que tinham morrido verificavam o quadro de classificação, imaginando quem venceria ou se a árvore de Maple ficaria no jogo. Por outro lado, quando a noite cai, o grupo se reúne na base discutindo o próximo passo. Embora estejam se mantendo, o problema principal agora é a espada sagrada. Eles sabem que é melhor atacá-los enquanto estão cansados, e a habilidade Devorar da protagonista está esgotada. Então é provável que ataquem naquela noite. Porém, Paine está indo atrás deles agora mesmo, e seus amigos que compartilham sua opinião o acompanharão. Eles chegam rapidamente, apenas os 4 jogadores mais fortes da guild, com o objetivo de esmagá-los com força em vez de números. A batalha começa, e Paine enfrenta Maple, mostrando ser um adversário verdadeiramente forte. Enquanto o resto da espada sagrada tenta pegar o orbe, a árvore de Maple também é uma equipe forte. Apesar disso, Paine consegue superar Maple e feri-la gravemente. Porém, graças à habilidade dela, ela consegue sobreviver com apenas 1 HP, o que a força a jogar mais defensivamente do que de costume. Seus amigos sabem que está em perigo, então Iz e Kanade tentam ir ajudá-la, mas são facilmente derrotados. Sally e Kazumi também são derrotadas e contidas pelo resto da espada sagrada, deixando a protagonista sozinha, sem poder fazer mais do que se defender. Paine então prepara o ataque final, mas ela o contra-ataca com a habilidade contra-ataque, liberando um poderoso raio que até o afeta. Porém, ele também tinha a habilidade de sobreviver com apenas 1 HP. Por isso, ambos ativam suas habilidades mais poderosas. Paine, sua espada do vitorioso, e Maple, sua atrocidade, iniciando uma batalha ainda mais feroz do que antes. Maple usa sua força recém-descoberta para aprisioná-lo e acabar com ele, para a surpresa de todos que assistem, e então derrota todo o grupo da Espada Sagrada, vencendo a luta. Isso alivia a todos, mas Maple não consegue desfazer a transformação, porque só pode usá-la uma vez por dia, e reverter seria um desperdício. Como venceram contra a Espada Sagrada, chegam ao 7º lugar no ranking, mas ainda restam 3 dias para o evento terminar. A única opção viável é atacar outras guilds, eliminando-as para que não possam conseguir mais orbes e superá-las. Eles aproveitam o estado transformado de Maple para derrotar facilmente todos, combinando medo com trabalho em equipe. Isso pega todas as outras guilds de surpresa, já que não tinham ideia de que ela tinha uma habilidade tão devastadora. Por outro lado, Paine não está chateado com a derrota, já que sabe que estarão em primeiro lugar. Mas planeja acertar contas com a protagonista algum dia. Um soldado o informa do que ela está fazendo, e ele exclama que as coisas ficaram interessantes. Enquanto isso, a protagonista e os outros observam uma batalha em grande escala se desenrolando no campo dos Imperadores das Chamas. Eles vão até eles, e como estão afetados pela luta com Maple, mal conseguem controlar todas as guilds que os atacam. Mesmo Mi sabe que estão em apuros, mas o moral permanece alto e elas decidem continuar atacando. É aí que Maple chega em sua forma monstruosa. Não para acabar com Mi, mas para lidar com os inimigos delas. Mi sabe que ela não o fez de vontade própria, mas ainda assim aproveitam para reagrupar. Acontece que a ideia da árvore de Maple é eliminar as guilds usando os Imperadores das Chamas, e eles rapidamente percebem que a Espada Sagrada tinha a mesma ideia.
Então a árvore de Maple começa a ajudá-los, usando a habilidade Miragem de Sally para aumentar o número de Maples na área e facilmente dizimar as guilds inimigas. Logo, todos os jogadores acabam derrotando os rivais, deixando apenas as guilds de topo no jogo. Isso preocupa os administradores que se perguntam se deveriam nerfar Maple de novo. Mas um deles é contra. Eles sabem que ela é o rosto do jogo e motiva mais jogadores a progredir e continuar jogando. Nerfá-la faria com que perdessem o interesse, então é melhor deixá-la em paz, por mais contraditório que pareça. Algum tempo depois, a guild se reúne para celebrar o quarto evento e por ter chegado em terceiro lugar no último jogo. Porém, não são apenas os da árvore de Maple. Alguns membros das equipes rivais que Maple convidou para celebrar também estão presentes. Enquanto comem e bebem, assistem a uma transmissão que mostra os destaques da guild deles e suas melhores batalhas. Todos têm certeza de que no próximo evento, a protagonista voltará com ainda mais habilidades, ainda mais estranhas. Embora para ela, jogar assim seja completamente normal. Mais tarde, Maple descobre que o quarto nível do jogo já está disponível. Então ela chama todo o grupo para ir atrás do boss da entrada. Eles o derrotam com facilidade graças à ajuda dela e de Kanad e entram no quarto nível sem nenhum problema, descobrindo uma bela cidade noturna. Para explorar com mais facilidade, cada membro segue em uma direção diferente, cumprindo seus próprios objetivos e missões. Maple parece estar se divertindo mais do que todos. Ou pelo menos é o que parece. Sally encontra Frederica, que quer desafiá-la para um duelo porque está cansada de sempre ser derrotada com um único golpe. O objetivo dela é acertar pelo menos um ataque em Sally para vencer. Enquanto elas duelam, a protagonista encontra Mi e a segue, descobrindo que ela muda de aparência e entra em um lugar repleto de animais fofos. Aqui, a outra líder de guild explica que age de forma tão durona porque quando começaram a jogar, todos da equipe dela a admiravam como líder. Ela precisava manter essa persona para elevar o moral. Mas só Misery sabe a verdade e guarda o segredo para ela. Maple faz o mesmo para não incomodar a garota. Isso fica evidente quando elas saem, pois os Imperadores das Chamas chegam e Mi é forçada a retomar a persona durona. Voltando a Sally, ela recebe um ataque de Frederica, ou pelo menos é o que parece. Ela consegue derrotar Frederica mais uma vez. Porém, ela sabe que, apesar de usar habilidades, Frederica continua sendo uma inimiga formidável. Uma semana depois, o grupo se reúne para discutir os planos para o novo nível. Porém, Kazumi está mais animada em coletar equipamentos e itens japoneses, mas não tem dinheiro suficiente. Ela corre para completar a última missão, que envolve derrotar uma espada fantasma. No final, ela consegue e obtém a espada autossuficiente Yukari. Ela a testa imediatamente contra alguns monstros. Mas embora a espada seja boa, a aparência que ela lhe dá não é adequada para combate. Especialmente não para ela. Nesse momento chega a hora do sexto evento do jogo, onde os jogadores estão por conta própria procurando itens raros pelo mapa. A protagonista é levada a uma floresta onde monstros imediatamente a cercam, levando-a a usar seus melhores truques contra eles. Depois de algum tempo, ela se transforma em Atrocidade e encontra Paine, que sugere que formem dupla para que ele possa estudá-la e atravessarem a floresta com mais facilidade. Isso perturba os administradores, pois permitir que se juntem seria uma catástrofe. Eles decidem usar o evento para estudar Maple. Enquanto a dupla explora a floresta, a protagonista fica impressionada com a velocidade de Paine. Ela, por sua vez, lida com os inimigos que pode... mas rapidamente fica coberta de mel que induz estados alterados. Ela precisa deixar o resto do trabalho para ele, e ele demonstra grande habilidade ao derrotar o boss sozinho. Por outro lado, Sally obtém uma nova habilidade e um dos itens do evento. Enquanto isso, Shin descobre o segredo de Kazumi e sua forma humilhante. Dias depois, a protagonista está voando com Paine, que ela apresenta aos companheiros. Logo em seguida, vemos que as guilds se reuniram para celebrar o Natal, e como ela pediu, elas guardaram as recompensas do evento para esse dia. Ao abrir as recompensas, descobrem que são itens temáticos de Natal, embora Maple seja a única que recebe uma fantasia de rena. Algum tempo depois, a árvore de Maple está enfrentando um novo boss juntos, passando por algumas dificuldades. Porém, Kazumi, usando a nova espada, os ajuda a vencer a luta. Depois disso, Kazumi acaba exposta a todos, exceto a Maple, pois ficou doente no dia de abertura do 5º nível. Mesmo assim, Maple retorna logo em seguida. Porém, naquele dia, nenhum de seus amigos pode acompanhá-la para derrotar o boss do nível inicial, exceto Sally, que precisa desconectar por algo urgente. Assim, ela é forçada a entrar na batalha sozinha. Ao chegar na área do boss, percebe que ele é muito poderoso, e mesmo no poder máximo, ela mal consegue se defender. Ela não consegue entender como os outros conseguem derrotá-lo. Porém, do nada, ela cria uma técnica autodestrutiva que a permite vencer a batalha. Porém, o boss a leva até sua toca, admitindo a derrota e lhe concedendo a habilidade Pandemônio. É nesse momento que ela percebe que está no lugar errado, não no boss para subir de nível. Enquanto lamenta seu erro, membros da Guild Espada Sagrada chegam ajudando alguns novatos a subirem de nível. A protagonista aproveita a oportunidade, já que os novatos não conseguem derrotar o boss. Ela testa a nova habilidade invocando um grande exército de demônios, com o qual facilmente supera o inimigo.
Depois de deixar todos para trás, ela avança para o 5º nível. O 5º nível fica acima das nuvens e envolve muitos saltos. Ao chegar, ela encontra as irmãs, que foram derrotadas por um boss que usa ataques de trovão e relâmpago. Porém, assim que se juntam à protagonista, o boss vira moleza, e elas adquirem a habilidade de usar trovão nos ataques, embora seja magia e não consigam usá-la. Por outro lado, a protagonista obtém o trono do Rei Celestial, que a imobiliza, mas lhe oferece várias vantagens, como a habilidade de selar habilidades e recuperar HP. Nesse momento, chega uma notificação dizendo que o próximo nível será introduzido na semana seguinte. Por isso, ela e as gêmeas aproveitam ao máximo o tempo nesse nível, até chegar o dia de enfrentar o boss e avançar para o 6º nível do jogo. O problema é que o 6º nível tem tema de terror, e Sally detesta isso. Ela desconecta imediatamente quando confrontada com o tema, porém rapidamente descobre que há uma equipe especial nesse nível que pode torná-la mais ágil. Então, com toda a determinação que tem, ela se rejunta à guild e pede ajuda a Maple para chegar ao objetivo, mesmo ainda não conseguindo lidar com o medo do cenário. No final, elas chegam a uma velha mansão assombrada. Ao ver que a amiga ainda está com medo, a protagonista a força a entrar usando sua armadura mecânica. Elas começam a explorar a mansão em busca do objeto ou missão, mas Sally não consegue abrir os olhos de tanto medo. Maple acaba derrotando todos os fantasmas sozinha. Porém, ao fazer isso, as duas são transportadas para locais aleatórios dentro da mansão, o que aterroriza a Swashbuckler. Ela corre freneticamente pela mansão com medo dos fantasmas, sem conseguir alcançar a amiga. A protagonista se transforma em atrocidade e chega para resgatá-la usando os poderes angélicos do trono do Rei Celestial. Porém, Sally, envergonhada pelo medo, quer sair do jogo porque não aguenta. Nesse momento, mais jogadores chegam e os monstros começam a persegui-los. Essa é a oportunidade de fugir, e ela a aproveita, saindo correndo o mais rápido que pode. Apesar do medo, ela consegue obter a habilidade de se conectar com o submundo. Depois de desconectar do jogo, Sally descobre que seus pais não estão em casa. Com medo, ela liga para a protagonista para se sentir melhor e conversar um pouco, até seus pais voltarem. A protagonista mais tarde retorna à mansão, tentando capturar algumas garotas fantasmas. Porém, por causa do seu ritmo lento, mal consegue acompanhá-las. Pior ainda, cai numa armadilha de slime. Mas isso acaba sendo uma vantagem, pois permite que ela capture as garotas fantasmas, misturando seu veneno com o slime. Porém, isso cria um erro no jogo. Os administradores ficam preocupados e percebem que misturar slime e veneno causa lag, então decidem corrigir isso depois. A protagonista encontra Sally e lhe dá as botas que ela tanto queria. Em troca, Sally lhe dá um pingente que invoca mãos fantasmagóricas. Em seguida, ela recebe uma mensagem de Mi a convidando para jogar juntas porque precisa de ajuda para derrotar alguns inimigos muito difíceis. Maple concorda e elas vão a um cemitério repleto de criaturas de fogo. Mi não consegue derrotá-las nem com suas chamas, mas o poder da protagonista lhe dá tempo suficiente para carregar o ataque e obliterar o cemitério inteiro. Após a batalha, a protagonista leva a garota a um café onde conversam sobre como é difícil para Mi manter a persona de líder forte e durona, e ela se arrepende um pouco de ter criado tal personagem. Kazumi e Frederica chegam de um duelo, pois como Sally não aguentava o 6º nível, Frederica teve que aceitar o duelo em seu nome. As 4 conversam sobre quem vai ganhar o próximo evento, e Frederica expressa o desejo de ter um pet como o da protagonista, esperando usá-lo contra Sally para derrotá-la. Depois do lanche, Mi e Maple prometem se encontrar de novo, pois a garota não tão durona se sente muito confortável ao lado dela sem precisar fingir. Dias depois, chega o 7º evento, onde as zonas são divididas por dificuldade e não é possível encontrar outros grupos. Porém, podem fazer o que quiserem em cada zona. Sally e Maple decidem encarar o evento juntas, e enquanto avançam pelo primeiro andar, a Swashbuckler descobre como a protagonista limpa dungeons. Além disso, o deus das máquinas de Maple subiu pro nível 2. De repente, elas encontram o boss do andar, que é incrivelmente resistente e difícil, resistente a ataques físicos. Porém, Sally rapidamente descobre que a fraqueza é a boca. Então a líder de guild impulsivamente se joga dentro da boca do monstro e libera todo o seu poder, vencendo a batalha. Os administradores ficam irritadíssimos quando veem Maple derrotando mais um monstro que deveria ser extremamente desafiador. Mesmo assim, o próximo boss é projetado para causar dificuldades para ela. Quando chegam ao 2º andar, as garotas encontram uma biblioteca onde os livros roubam as habilidades de Maple, deixando-a com apenas algumas e reduzindo a vitalidade em 2.000 pontos. Por causa disso, Sally assume a liderança no ataque, conseguindo levar vantagem contra os livros ao se coordenar com a amiga para distraí-los e usando as novas botas que permitem andar no ar. Maple, porém, tem dificuldades para se defender. Sally acaba derrotando o boss rapidamente, permitindo que avancem de nível. Embora os administradores estejam frustrados por terem perdido pro par, ficam satisfeitos por terem dado à protagonista pelo menos alguns desafios. Mais tarde, vemos como as duas amigas acessam um nível temático de fogo, onde o chão lhes causa dano. O boss da área aparece e Sally não consegue derrotá-lo com ataques de gelo, pois ele fica mudando de forma.
Porém, Maple cuida dele usando atrocidade. Embora tenham vencido de novo, os administradores conseguiram causar dano a Maple usando o chão prejudicial. Como as garotas avançam sem problemas para o próximo nível, que tem tema aquático, elas descobrem que o boss da área é nada mais, nada menos que uma tartaruga gigante. Como não parece muito ameaçadora, Maple sugere que elas se aproximem e a montem por um tempo. Sally acha a proposta estranha, mas não recusa. Enquanto isso, os administradores as observam de perto, confiantes de que a tartaruga boss conseguirá derrotá-las, já que possui muito poder e defesa. Porém, como sempre, a protagonista a derrota sem nenhum problema. No nível seguinte, que tem tema de terror, a Swashbuckler é carregada na boca da forma monstruosa da amiga. Ao mesmo tempo, o resto da equipe luta contra seus próprios monstros para completar a missão. Por outro lado, a Guild Espada Sagrada também está completando sua missão para avançar, embora Frederica esteja um pouco irritada porque quer superar Sally. Eles então começam a lutar contra o boss do andar e o derrotam sem nenhum problema graças a Paine, o que permite que a equipe avance para o próximo nível. Sem que ninguém perceba, Paine também admite que odeia perder, especialmente para a protagonista. Em seguida vemos Mi, que está com sua equipe habitual. Porém, Marcos está cansado de limpar tantas armadilhas, então eles decidem fazer uma pausa. Enquanto descansam, Mi se pergunta até onde Maple chegou. A guilda da protagonista continua avançando, agora enfrentando camaleões que induzem sono com seus ataques. Embora não tenham problemas, ela fica praticamente paralisada pelo estado de sono, até Sally salvá-la derrotando o camaleão. Então chegam ao próximo nível, onde encontram plataformas que desaparecem e uma rocha gigante que copia e reflete ataques. Apesar dos desafios, a protagonista consegue se posicionar em cima da rocha e desfere um ataque poderoso, derrotando-a e avançando para o 10º e último andar. Aqui, elas enfrentarão o boss mais desafiador criado pelos administradores. Isso fica evidente assim que entram no nível e a batalha começa. O boss é incrivelmente rápido e poderoso, a ponto de nem os ataques e a defesa de Maple conseguirem aguentar. Apesar dos melhores esforços para proteger a amiga, a garota é avassalada pelo boss, que lança um novo ataque. Ela tenta interceptá-lo usando a forma Atrocidade, mas acaba gravemente danificada. Ela é forçada a desativar a habilidade Sacrifício de Amor e deixar Sally assumir o combate. Enquanto isso, a protagonista a apoia pela retaguarda. Mas a outra garota ainda não consegue derrotar o boss, que se mostra excepcionalmente resiliente. Numa tática desesperada, a protagonista imobiliza o boss e ativa a autodestruição, contendo tanto a si mesma quanto a Sally para finalmente derrotar o boss. Depois de uma batalha árdua, os administradores ficam satisfeitos por um dos bosses ter finalmente representado um desafio real, mesmo para as duas amigas. Eles também se certificaram de que as recompensas para elas não desestabilizem mais o jogo. Algum tempo depois, quando toda a guild completa o evento, chega a hora de avançar para o 7º nível do jogo. Elas descobrem que Sally pode superar esse nível se escondendo na boca da protagonista. A árvore de Maple chega ao próximo nível, onde encontram uma multidão de criaturas adoráveis que deixam a protagonista animadíssima. Doru rapidamente explica à guild que esse novo nível tem monstros designados para serem pets. Porém, um anel especial garante que só podem adotar um monstro por vez. Apesar dos vários métodos disponíveis, com as novas regras, o novo objetivo da guild é que todos os membros obtenham um pet até o final do dia. Cada membro se dispersa e segue seu próprio caminho pelos diferentes biomas do nível, em busca de um monstro que goste ou completando missões para obter um. Enquanto isso, Maple acompanha as gêmeas em busca de seus pets, encontrando alguns ursinhos fofos. Porém, por causa da baixa agilidade delas, vão pedir ajuda a Is, que lhes fornece equipamentos especiais para a tarefa. O problema é que Is ficou sem poções de agilidade, então a protagonista, como líder da guild, decide reunir os ingredientes enquanto deixa as amigas explorarem a área por conta própria. Porém, as gêmeas não conseguem tirar os ursinhos da cabeça e vão para a floresta capturá-los sem pensar duas vezes. Enquanto isso, Kazumi continua sua missão tendo que derrotar várias bestas e coletar algumas penas luminosas. As gêmeas, por outro lado, continuam lutando na floresta, facilmente derrotando os inimigos que encontram pelo caminho de forma brutal, mas adorável. No final, elas conseguem encontrar os ursinhos, mas são atacadas por uma árvore malvada que as derrota. Por parte de Maple, ela ainda está procurando os ingredientes quando um polvo gigante a arrasta para as profundezas do oceano. Mesmo depois de ativar a atrocidade, Kazumi, em sua missão, encontra uma cobra que a paralisa, fazendo-a perder as gêmeas de vista. As gêmeas, por outro lado, continuam enfrentando a árvore malvada, avançando gradualmente na batalha. Is fica cada vez mais preocupada com a protagonista, que demora mais do que o esperado. Enquanto isso, Maple está sendo arrastada cada vez mais fundo pelo polvo, sendo eventualmente engolida por ele. Porém, ela consegue escapar do estômago do polvo, mas se descobre com vontade de voltar, pois ele era tão gostoso que ela retorna voluntariamente. Kazumi, por outro lado, continua sua luta contra a cobra, mas logo percebe que não consegue derrotá-la. Não porque seja forte, mas porque é uma guardiã que não pode ser derrotada. Isso é confirmado quando ela passa por uma porta escondida que leva a uma cobra menor,
que ela adota e batiza de Haku. As gêmeas, coordenando um ataque poderoso contra a árvore malvada, conseguem derrotá-la de uma vez por todas, finalmente reivindicando os ursinhos como pets e os batizando de Yukimi e Tsukimi. Quanto à protagonista, após derrotar o polvo gigante em combate, ela retorna à guilde com um olho modificado e tentáculos num braço, resultado da nova habilidade obtida do boss. Isso, claro, deixa todos surpresos. Embora com Maple, surpresas estejam se tornando bastante normais. A guilde se reúne de novo, observando como Maple criou afeição e ganhou controle sobre os tentáculos. Porém, vários deles ainda não encontraram um pet adequado, então são forçados a continuar com missões até encontrarem algo. Determinados a resolver isso no mesmo dia, vemos Kanade saindo para explorar a área em busca de uma nova missão ou personagem. Então ele chega a uma velha casa vazia onde não há nada de interessante no início, mas rapidamente encontra um slime espelho. Ele vai atrás dele, chegando a uma caverna de cristal, onde, ao ser descoberto, o slime o ataca imitando-o. Kanade consegue vencer a luta e, depois de cumprir os requisitos, o adota e batiza de Su, descobrindo que ele pode imitar todas as suas habilidades e até sua aparência, embora com metade do poder. Depois de Kanade formar um vínculo com o slime espelho, passamos para Is, que está buscando informações no quadro de avisos e encontra uma missão envolvendo uma criatura que ninguém conseguiu domar até agora. Ela vai a um ferreiro que lhe atribui a missão, que envolve coletar vários materiais, desconhecidos até para ela. Porém, isso só a deixa mais animada, e ela aceita a tarefa prontamente. Logo depois, ela encontra Maple e Mi, que estavam prestes a subir de nível, mas decidem acompanhar Is a um vulcão para coletar ingredientes. Mi as apresenta a Ignis, sua fênix, que rapidamente as transporta até o vulcão. Enquanto ela coleta as ervas e ingredientes necessários, as garotas começam a competir para ver quem derrota mais monstros. Embora Mi tenha dificuldades com os de fogo, porém, a experiência que ganham faz o esforço valer a pena. Enquanto isso, Is continua seu trabalho sem nenhum problema. No final de seu pequeno jogo, ela recompensa as duas garotas com poções que ela mesma fez, deixando a outra líder de guild impressionada. Ao ver que as poções não apenas restauram totalmente a vida, mas também aumentam o ataque e a magia, ela percebe que não são apenas Maple e Sally os verdadeiros gênios da árvore de Maple. O grupo continua pelo dungeon até chegar a um lago de lava, do qual emerge um enorme dragão vermelho. A protagonista enfrenta o dragão usando os tentáculos, enquanto Mi usa Ignis e as poções de Is para se fortalecer e ganhar vantagem. Juntas, elas derrotam o boss, e Is obtém um ingrediente. A líder de guild dos Imperadores das Chamas fica impressionada não apenas com os tentáculos de Maple, mas também com o quão extraordinários são todos os membros da guild dela. Embora ainda haja muitos lugares a explorar, as garotas não têm pressa e decidem acompanhar Is na próxima missão. Enquanto isso, Chrome está na fase final de sua missão, onde há muitos monstros e criaturas aterrorizantes que Sally não gostaria. Depois de derrotá-los e chegar ao fim da missão, ele descobre que seu pet é um pequeno fantasma com a habilidade de fornecer armadura. Por outro lado, Is terminou de coletar tudo o que precisava e vai ao ferreiro, que a apresenta a um elemental chamado Fei, que se torna seu pet. A guild se reúne e todos os que estavam faltando apresentam seus pets. Na vez de Chrome, ele apresenta orgulhosamente Necro, seu pet, que com sua habilidade permite equipá-lo como armadura para aumentar ainda mais a resistência. Uma habilidade muito bacana. Algum tempo depois desses eventos, a protagonista e Sally estão entediadas. Felizmente, Frederica chega desafiando a Swashbuckler para um duelo. Sabendo que ela nunca aprende, Sally aceita imediatamente, especialmente quando ouve que Frederica tem um novo pet. Porém, desta vez quando lutam, Sally vai com tudo contra ela, temendo que a garota possa invocar um monstro aterrorizante que a assustaria. Quando terminam o duelo, Frederica apresenta Notes, seu pintinho de pet. Antes que ela possa se vangloriar mais, recebem uma notificação sobre o 8º evento, que começa com preliminares como um desafio de sobrevivência. Por isso, Frederica é chamada por Pain para se juntar a ele e não revelar nada aos inimigos. Sally, por outro lado, fica pensando em Notes e que tipo de pet ele é. Como querem dar uma volta, ela leva a protagonista para explorar, desta vez montando cavalos para economizar tempo. Elas chegam a um lugar lindo do nível onde brincam e relaxam, deixando um grupo de ovelhas as guiar pelo mapa. Porém, as ovelhas ficam muito animadas e aceleram tanto que acabam chegando a um lago, deixando-as tontas. Nesse momento, elas acidentalmente empurram a protagonista para dentro d'água porque ficaram assustadas, levando Sally a resgatá-la. O bom é que enquanto estão na água, elas descobrem algo: uma chave de cristal e, mais importante, as 3 chaves necessárias para uma missão secreta. A Swashbuckler acredita que podem completá-la seguindo os animais viajantes, então elas começam a procurar. Na água, Sally, seguindo alguns peixes, encontra um mapa do 7º nível. Ela o apresenta a Kanade e aos outros na esperança de que possam ajudá-las a encontrar algo. Kanade, que leu todos os livros da biblioteca, sabe o que precisam fazer e as manda para pontos específicos no mapa onde encontrarão as chaves. No processo, ele também vence um jogo contra as gêmeas, mostrando sua grande inteligência.
As duas amigas então vão até um ninho de pássaro gigante, semelhante a um dos bosses que já enfrentaram. Embora tenham melhorado bastante, é a protagonista quem transforma o pássaro em galinha, liberando todo o seu poder, derrotando-o facilmente e obtendo a segunda chave para a missão. Logo depois, vão para uma área no céu com ventos fortes que ficam jogando a protagonista para longe. Sally é inicialmente deixada para lidar com o boss sozinha, mas na frustração delas, a protagonista entra na luta jogando tudo que pode. No final, depois de conseguirem derrotar o boss e reivindicar a última chave para a missão, elas vão a algumas ruínas onde são transportadas para um lugar cheio de monstros. Oboro as guia até uma nascente com água estranha, e como os pets não vão entrar, elas os deixam e instantaneamente os veem evoluir. Elas imediatamente vão informar a guild, mas os outros não conseguiram completar a missão. Segundo Kanade, depende do vínculo com os monstros e do tempo passado com eles, razão pela qual apenas Maple e Sally conseguiram completá-la. Enquanto isso, os administradores ainda estão se perguntando como Maple e Sally ficaram ainda mais fortes, especialmente quando percebem que o próximo evento exigirá monstros ainda mais fortes, já que muitos jogadores agora têm pets. Depois disso, vemos Maple jogando com Syrup, ajudando-o a subir de nível. De repente, os membros mais importantes dos Imperadores das Chamas aparecem para mostrar seus pets, já que é justo, tendo em vista que viram os dela e confirmaram que ela tem tentáculos. A protagonista fica muito feliz de ver animais tão fofos, embora eles não sejam muito amigáveis com estranhos. Depois de prometer garantir a vitória no próximo evento, eles partem. A guild então se reúne e descobre que o próximo evento é um teste preliminar de sobrevivência baseado em quantos monstros você consegue matar antes de morrer, e alguns têm truque surpresa quando derrotados. Por essa razão, todos passam os dias seguintes treinando com os pets para fortalecê-los, para quando o evento chegar, todos estejam bem preparados. A protagonista acaba sozinha em algumas ruínas e é atacada por uma cobra que ela derrota facilmente. Ela continua seu caminho matando tudo que encontra, porém em certo momento percebe que há vantagens e desvantagens por causa dos truques surpresa do evento. Um deles faz os monstros fugirem dela, o que é terrível para alguém que se move mais devagar que uma tartaruga. Mesmo assim, a sorte a leva a descobrir uma armadilha que atrai monstros e, aproveitando isso, ela derrota um grande número deles. O pior dessa armadilha, porém, é que ela revela sua posição a todos os outros jogadores. Por outro lado, Mai estava acabando com alguns monstros até encontrar outros jogadores, que ela lidou facilmente, se reunindo com a irmã logo em seguida. Ao mesmo tempo, Is coloca armadilhas com Faye, atraindo muitos monstros e então detonando um grande número de explosivos, fazendo parecer que podem explodir a floresta inteira. Por outro lado, Chrome está batalhando seus próprios monstros ao lado de Necro, usando a habilidade de armadura que lhe permite aguentar muitos ataques. As gêmeas, por outro lado, estão procurando pela protagonista achando que ela está em perigo, mas na realidade ela está causando estragos em todos os monstros. Ela não é a única combatendo, pois vemos Kanade enfrentando Drag e Dread, que também tem pets muito poderosos, colocando o garoto em uma situação difícil, já que não consegue escapar deles por mais que tente. No final, mesmo com a ajuda de Sue, ele é morto, o que Dread acha fácil demais, mas deixa passar. Porém, foi uma armadilha, e Kanade consegue sobreviver graças às habilidades de Sue. Em seguida, vemos Kasumi, que está com Haku, acabando com quem quer que se aproxime do território delas. Logo depois, todos se reúnem para discutir a situação, enquanto Sally se move pelo mapa. A protagonista é devorada por uma criatura gigante. Enquanto isso, a Swashbuckler encontra Mi e Pain se enfrentando com seus pets. O garoto tem um pequeno dragão chamado Ray, e ambos os monstros provam ser muito fortes. Porém, Ignis tem uma vantagem para Mi, que o confunde para lhe dar mais poder de fogo, inclinando a balança a seu favor. O elefante na sala aparece quando a protagonista chega domando um crocodilo gigante, o que faz tanto Mi quanto Pain perderem a vontade de lutar de tão ridículo que fica. Porém, a protagonista consegue realmente controlar o réptil, tornando-o muito eficiente para caçar monstros sem precisar correr. Enquanto tudo isso acontecia, os administradores estavam recebendo inúmeras reclamações de jogadores que não achavam que tudo estava equilibrado. Por outro lado, a Guild Árvore de Maple se reúne para uma última conversa motivacional antes do início do próximo evento. A hora antes do evento chega, e Doru explica que por sobreviver, eles receberão 5 medalhas de prata para serem divididas entre toda a guild. Podem ganhar mais se derrotarem monstros fortes, mas esses aparecem em certos intervalos, então nem todos contam. Por isso é crucial discutir se devem se separar ou ficar juntos para caçar mais monstros. O evento começa, e logo no início toda a guild é atacada pelos primeiros monstros. Porém, não tem muito problema em lidar com eles, pois são muito fortes. Sui também ajuda copiando as habilidades dos outros. No final, a guild decide se dividir em 2 grupos que viajarão por partes diferentes do mapa. Sally é quem mais conhece sobre onde encontrar lugares incomuns, tendo mapeado tudo. Graças a isso, Maple e seu grupo vão para uma área de teste preliminar, uma ilha cercada de monstros. Syrup demonstra seu potencial voando facilmente por essa área. Ao chegar à pequena ilha, elas são transportadas para o subterrâneo, onde uma criatura viscosa se aproxima.
Embora derrotá-la não seja muito difícil, ela se regenera ao morrer, se duplica e usa raízes do chão para atacar. Elas são forçadas a usar Syrup defensivamente, mas as irmãs preparam seu ataque de fogo, o que lhes permite derrotar os monstros e ganhar uma medalha de prata. Enquanto isso, a outra equipe viaja pela floresta até encontrar um boss ninja, que as ataca continuamente de um esconderijo. Sally as protege dos projéteis para derrotar o boss rapidamente. Is coloca explosivos por toda a área com a ideia de acabar com o inimigo rapidamente. Ao detonar as bombas, elas derrotam o oponente, que lhes concede a segunda medalha de prata. Devido ao grande sucesso, o grupo segue as orientações de Sally até chegarem a uma grande caverna, onde começam a montar a base de operações do evento, colocando armadilhas com a ajuda de Maple, das irmãs e de Sally. Maple, por sua parte, tenta usar o veneno e outras habilidades para criar uma boa armadilha, mas sua desajeitadez ativa acidentalmente a armadilha das irmãs, fazendo o lugar inteiro desabar e forçando-as a recomeçar. Enquanto isso, Is estava terminando de montar a sala de estar e até conseguiu instalar canhões caso alguém conseguisse passar pelas armadilhas, surpreendendo a todos quando chegam, especialmente porque ela não usou nenhum material valioso. Depois que todos terminam os preparativos, ficam maravilhados com a grande fortaleza que construíram, mas também ansiosos para colocar as armadilhas à prova. Elas têm a chance quando a primeira onda de monstros fortes chega e é derrotada pelas armadilhas. Quando Maple e Sally vão verificar, encontram miraculosamente um monstro ainda vivo, que morre logo depois. Elas então coletam todos os itens deixados pelos outros monstros. Depois, rearma as armadilhas e o grupo relaxa e joga. Enquanto isso, os administradores estão em agonia vendo que a árvore de Maple criou um dungeon por conta própria, ainda mais desafiador do que qualquer coisa que poderiam ter inventado. Mesmo assim, permanecem otimistas porque o evento está apenas começando e ainda há chance de que o grupo tenha dificuldades para superá-lo. No dia seguinte, todos saem para continuar caçando monstros, ou pelo menos gostariam. Mas, para surpresa de todos, o céu está tão nublado que parece noite. Pior ainda, não conseguem ver o mapa nem enviar mensagens. Nesse momento, todos são transportados para locais diferentes no mapa, sem outra escolha a não ser sobreviver às ondas de monstros fortes. Sally não está preocupada com Maple, mas sim com as irmãs que têm pouca defesa. No meio de sua batalha, ela encontra Frederica, que tem uma habilidade de detectar seus companheiros. Antes que Frederica possa se vangloriar, ela vê o sinal de Maple indicando que deve ir encontrá-la na praia. Porém, no caminho, ela esbarra com Mi e seu grupo, que explicam que o mapa está sendo consumido pela escuridão. Ela se despede e recebe um marcador especial de Marcus. Em seguida, vemos Marcus e Is, que estão percorrendo juntos um dungeon repleto de monstros. Por outro lado, Chrome e Misery estão se apoiando mutuamente para derrotar os inimigos, com o garoto usando sua habilidade de resistência para agir como tanque para eles. Bem antes de se meterem em apuros, Mai chega para salvá-los com Ignis, os levando para longe da zona de perigo. Assim como todos os outros, ela não está preocupada com Maple. De volta a Is, ela e Marcus estavam enfrentando o boss do dungeon, onde ela demonstra seu talento como artesã, usando todo tipo de armas e explosivos para vencer, atraindo a atenção de todos com a explosão e fazendo-os encontrá-la. Em seguida, passamos para Kazumi e Shin, que assim como todos estavam lutando contra inúmeros monstros, mal conseguindo se segurar, até a garota acabar com eles. Depois de se libertarem de uma barreira, eles veem Ignis se aproximando e são resgatados. Enquanto isso, as irmãs estão sendo protegidas por Kanade e Drag, que mantêm os monstros afastados, fazendo as pobres irmãs se sentirem inúteis. Porém, Kanade as anima, apontando seus pontos fortes. Nesse momento, Sally aparece com Frederica, e percebendo que a espada sagrada não pode mais usar a base dela, ela tem uma ideia maluca. Ela reúne todas as guilds que conhece até Maple e sugere que usem a base dela pelo resto do evento para facilitar as batalhas e continuar jogando. É claro que Maple concorda, o que anima Is, pois significa que pode criar mais coisas. Ao chegar à caverna, as guilds começam a ajudar de todas as formas que podem para montar armadilhas. Enquanto isso, os administradores estão se divertindo sabendo que o evento é muito difícil e tirou a vida de vários jogadores. O problema surge quando veem a tática de jogo adotada pelas guilds, reunindo-se no dungeon de Maple. Isso significa que precisam enviar monstros mais poderosos para essa área. Mas fazer isso priorizaria uma área sobre as outras, forçando-os a fazer mais ajustes no jogo. A hora da onda de monstros chega, e embora as armadilhas os contenham bem, Mi e Paine saem para destruir os que conseguem passar, retornando sem problemas. Porém, eles sabem que algo como o que aconteceu de manhã pode ocorrer de novo, então decidem explorar outros dungeons em busca de medalhas. Maple se junta a eles, e assim a guild se divide em equipes, cada uma indo para um local diferente para cobrir mais terreno. Maple e seu grupo viajam com Mi sobre Ignis, um monstro voador que lhes economiza muito tempo. Enquanto isso, a equipe que ficou na caverna para protegê-la sabe que precisa retribuir o favor a Maple e não pode depender apenas de armadilhas, então decide sair para lutar contra os monstros. Porém, como são novatos, recuam rapidamente para o esconderijo.
Por outro lado, as irmãs viajam com Marcus e Dredd, que as levam a um dungeon subaquático marcado por Sally. Imediatamente, os garotos usam suas habilidades para ir direto à sala do boss sem precisar lutar pelo caminho. Chegando lá, as irmãs assumem a liderança usando o ataque de longo alcance criado por Is para derrotar o boss. Embora o boss sobreviva ao assalto inicial, Marcus as protege, dando a Dredd tempo suficiente para terminar a batalha. Assim, o grupo vence e cada membro recebe uma medalha, completando o dungeon. Agora passamos para Pain e sua equipe, que rapidamente chegam a uma velha mansão que os leva imediatamente à sala do boss, graças às habilidades mágicas e trabalho em equipe. Eles conseguem superar o boss sem grandes problemas, ganhando as medalhas. Pain sugere que continuem procurando mais, já que a coordenação da equipe está excelente. Em seguida, entre Kazumi e seu grupo, Chrome usa sua habilidade de espada dividida para localizar um dungeon, mostrando que as habilidades podem ser usadas de várias formas, assim como aprendeu com Maple. Ao chegar ao dungeon, eles se encontram numa área de dunas de areia, onde o boss os aguarda. Inicialmente, o boss não parece muito desafiador, mas rapidamente percebem que é um oponente difícil, forçando-os a usar suas melhores habilidades e magia. Chrome usa Necro para refletir o dano do boss, dando aos outros chance de terminar a luta. Isso os motiva e eles decidem continuar explorando dungeons para encontrar mais medalhas. Passando para Maple e os membros restantes, eles estão lutando contra um grande número de inimigos emergindo de um portal que leva ao dungeon. Para evitar receber dano, eles usam o método de transporte mais conhecido, a própria protagonista, que os catapulta em alta velocidade pelo portal. Ao chegarem ao dungeon, encontram uma criatura semelhante à atrocidade de Maple, junto com outra igualmente perigosa e estranha. As garotas, incluindo Maple, têm sérios problemas para enfrentar isso, e a protagonista acaba sendo esmagada pelos ataques furiosos. Porém, os tentáculos a ajudam a sobreviver. É então que Frederica a fortalece, e a Sally, permitindo que o próximo ataque derrote a criatura. No final da batalha, todos os grupos retornam à base, celebrando as vitórias. Porém, os administradores estão preocupados com as táticas inteligentes de jogo, pois isso significa mais horas extras, ajustando a dificuldade e fazendo novos ajustes. Mas rapidamente relaxam, porque no terceiro dia do evento, criaturas ainda mais fortes, como as que a protagonista enfrentou, são liberadas. Como são fortes demais para serem controladas pelas armadilhas, ela sugere que é melhor atacá-las de frente em vez de só sobreviver. As guilds então saem apressadamente da caverna, usando as criaturas voadoras que têm para escapar e chegar a uma área elevada onde podem se abrigar. Elas também descobrem que o mapa encolheu, formando a zona segura. É nesse momento que o boss do terceiro dia aparece. Uma criatura assustadora e gigantesca, tão poderosa que consegue invocar uma chuva de meteoros sobre uma área enorme, da qual Maple consegue se defender bem no último segundo. Como esse não é um evento para determinar qual guild é melhor, todos concordam quando a protagonista pede ajuda para os jogadores mais fracos. Então todas as guilds se dispersam buscando ajudar os necessitados. Ao mesmo tempo, a árvore de Maple, sendo a mais lenta, planeja atacar o boss maior porque tem chance de derrotá-lo ou pelo menos mantê-lo no lugar. Com essa motivação, toda a guild vai ajudar os jogadores que ainda estão sofrendo com os ataques do boss, salvando-os no último momento. Depois eles veem o quão gigantesco é o boss, mas chegam à conclusão de que as partes brilhantes são sua fraqueza. Com a ajuda da atrocidade da protagonista e alguns clones, elas começam a destruir o boss. Não é só a protagonista. Toda a guild está fazendo o melhor, usando os pets, as habilidades e o trabalho em equipe para enfraquecê-lo. Tudo indo conforme o planejado, o boss sente esse dano e, como resultado, treme e emite uma grande quantidade de energia, forçando a protagonista a se transformar. E bem quando está prestes a acabar com todos eles, Kanade e Su os salvam. Porém, o boss, nesse meio tempo, escapa deles, talvez para se curar depois de receber tanto dano. Sem que ninguém perceba, Sally e Maple ficam em cima do monstro, com a última tentando mirar e danificar a asa para que ele caia no chão. Sally, porém, não se sustenta bem no ar, forçando a protagonista a protegê-la. Mesmo assim, elas não desistem, atacando as asas da besta ainda mais forte até ela finalmente cair no chão. Porém, elas também caem e ficam presas numa chuva de meteoros. As outras guilds, vendo que a protagonista alcançou o objetivo, lançam um forte assalto no boss, desferindo todos os seus ataques e pets num esforço para enfraquecê-lo ou pelo menos contê-lo. Maple se recupera e entra no ataque com Syrup junto com os outros líderes de guild. Porém, ao tentar atacar o boss com suas melhores habilidades, ela se vê presa num ataque, causando preocupação em todos. Felizmente, ela sobrevive, mas com muito pouco HP. Sally se aproxima com o último fôlego para lhe dar uma poção de cura, levando o golpe final para Maple. Ela então voa e se arremessa contra o boss usando Devorar, atravessando-o como um míssil e vencendo o evento. Os administradores, ao ver isso, não podiam acreditar. Isso significava que teriam que continuar fazendo cada vez mais ajustes, perturbando seus cronogramas. Mas o pior foi que ficaram desanimados, achando que eram ruins em seus trabalhos.
Foi então que a chefe deles, que sempre parecera mal-humorada, revelou que eles eram ótimos administradores e que graças a eles muitos jogadores aproveitaram o New World Online. Ela prometeu falar com seus superiores para garantir melhores salários e condições de trabalho para eles. Por outro lado, depois do evento, Maple e Sally exploram os outros níveis do jogo, assim como nos velhos tempos, sem saber que outros jogadores tinham seus olhos fixos nelas. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.